Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja entre nós neste momento, Pai. Te peço que o Senhor venha abrir, Senhor, os nossos olhos, ouvidos e o coração, Pai, para entender tudo aquilo que vamos estudar hoje, para aprender mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que cada um que participará aqui hoje possa sair desse estudo de uma maneira diferente, com uma outra visão deste contexto que iremos aprender aqui, com um novo entendimento, com uma nova revelação da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, não permita, Pai, que o inimigo venha interferir aqui, que tenhamos distrações, que venhamos, Pai, perder o nosso foco e, sobretudo, Pai, não permita, Senhor, que eu fale por mim, mas que eu seja somente uma ferramenta em Tuas mãos, ó Pai. Que eu seja, Senhor, somente mais uma peça que o Senhor utiliza, Pai, para montar o quebra-cabeça, Senhor, aqui que precisamos aprender e precisamos entender, Pai, da Tua palavra. Senhor, me usa, Pai, que tudo seja feito para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor amado, em nome de Jesus. Abençoa também, Pai, aqueles que não podem estar presentes, que o Teu Espírito Santo esteja os visitando, Pai, neste momento, e esteja, Pai, os livrando da mão do inimigo, Senhor, e acrescenta do Teu amor na vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. E bom, vamos lá. Atos capítulo 10. A leitura vai ser um pouco extensa, mas o contexto ele é de fácil compreensão, o contexto aqui é simples, mas então prepare-se para as leituras longas. E glória a Deus por isso também, né? Quanto mais lemos, mais entendemos da palavra do Senhor, e quanto mais lemos, mais vemos exemplos concretos aqui de homens que foram muito usados pelo Senhor. Atos capítulo 10. O centurião e o Cornélio. Quem são esses, né, e o que eles fizeram? Talvez ainda para alguns não seja muito claro esse contexto. E quando a gente fala em centurião, Cornélio, os nomes que não são tão usados, expressões e nomes, né, que não são tão usados aí, não são usados regularmente em exemplos, em pregações, em tudo, talvez a gente não se familiariza tanto. Por isso eu reforço a importância da nossa leitura e conhecer quem foi, a função de cada um, né, o que eles fizeram e como contribuíram aqui para a expansão do Evangelho de Jesus. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Centurião quer dizer que ele era um chefe, para quem não se familiariza com o termo aqui, centurião ele era um chefe de um grupo de 100 soldados, né? Então, Cornélio ele era esse homem, esse chefe do exército chamado centurião, porque ele era um chefe de um grupo de 100. Né? Talvez a expressão não seja tão familiar, essa é o significado desse nome, dessa expressão. Então, Cornélio, chefe desse exército, chefe do exército do regimento conhecido como italiano, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Eles davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Então, embora ele fosse esse chefe de exército, embora ele não tivesse uma função eclesiástica, né, vamos assim dizer, não tivesse uma função dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, ali do contexto bíblico, né, vamos assim dizer, mas era alguém que conhecia a Deus, era alguém temente a Deus, que orava constantemente e praticava o que hoje os judeus chamam, o que a palavra de Deus também chama e os judeus chamam de justiça, era o que ele praticava já nesta época. Nós aqui, comumente falando, popularmente falando, a gente conhece como esmolas, né? Mas a esmola propriamente dita, você dá uma moeda para alguém, você dá um dinheiro para alguém que está necessitado, né? Que fique bem claro isso aqui, porque aqueles que estão nas ruas pedindo dinheiro é porque eles têm necessidades. Então, se eles estão nessa condição e nós damos essas esmolas, damos essas moedas, dinheiros, estamos praticando a justiça.
praticar a justiça de Deus não é orar para que Deus venha e mate o seu inimigo, não é só isso. Isso é a tua justiça, é aquilo que você quer fazer para aquele que é contrário a você, é a tua justiça, não é a justiça de Deus, é diferente as coisas. Então, é uma dica bem importante aqui. Pare de chamar de justiça de Deus aquilo que você quer fazer para os outros, que não são de acordo com você, né? Isso não é justiça, isso é vingança, é diferente. A justiça de Deus é que todos tenham acesso às mesmas coisas, que todos tenham a mesma condição, né? Então você dar esmolas, você tirar daquilo que você tem para entregar aquele que não tem, você está fazendo justiça, você está tornando justo a tua condição e a do teu irmão, você está tornando igual a condição, você está dando a ele um acesso que você também tem, né? Essa é a chamada justiça de Deus. Deus, ele é justo, então ele dá a todos a mesma condição, né? Não sei se foi bem claro essa explicação, mas essa a maior exemplo de justiça que podemos talvez entender aqui também da parte de Deus foi o ato de amor de ter dado o seu filho naquela cruz para que fôssemos salvos e livres dos nossos pecados e pudéssemos ter acesso a ele por meio de Jesus Cristo. Jesus, ele morreu pelo judeu? Jesus, ele morreu pelo pobre? Pelo rico? Por quem? Ele morreu por todos. Então Deus, ele estava fazendo a sua justiça perante todos, entregando o seu Filho para que todos tivessem o mesmo acesso a ele através de Jesus Cristo, né? Então, aqui entendemos o que é a justiça de Deus que praticava Cornélio, aqui no contexto. E aqui eu quero me ater à leitura e que a gente entenda só as expressões que estão concernentes no texto. Cornélio, temente a Deus, orava continuamente, dava muitas esmolas. Verso 3. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Notem que aqui o anjo de Deus chama ele pelo seu nome. A gente já viu isso na aula passada, né? A questão de chamar pelo nome e tudo. Mas chama uma vez. Quer dizer, Cornélio não estava na posição de fazer algo errado e sendo corrigido por Deus. Ou ali quando Jesus corrige, né, ou puxa a orelha dos seus discípulos, chama 2 vezes o nome de cada um. Então aqui o anjo chamou uma vez o nome de Cornélio, por quê? Porque ele era alguém que já praticava o que o Senhor lhe tinha ordenado, ele buscava a Deus, e quando o Senhor o chama, quando o anjo fala com ele aqui, é simplesmente para dizer assim: olha, estou vendo o que você está fazendo, você está dentro do meu propósito, dentro da linha que eu te ordenei, então vem aqui que eu quero falar com você. É mais ou menos isso que significa quando o Senhor nos chama uma vez pelo nome, né? Ei, vem aqui, vamos conversar, é neste momento que eu quero te usar realmente, e é ali onde o Senhor fala com Cornélio. Verso 4. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? Notem a primeira palavra do verso 4. Atemorizado. Façamos de novo diferença entre as palavras e entre o emprego de cada uma delas. Ele não estava assustado, ele não estava com medo, não era nada disso. Atemorizado, ele estava tomado de temor. Temor é diferente de medo. Temor é um certo, se a gente pode talvez usar essa forma mais simples assim de explicação, é se aproximar ali de alguém com respeito, entendendo a autoridade que aquela pessoa tem sobre nós. Nós temos um temor de falar. Eu não vou chegar diante de Deus e falar de qualquer jeito, todo desleixado, todo isso, aquilo, né? Quando o Senhor nos chama, temos que estar prontos a responder e sempre com temor, né, prestando o devido respeito ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele representa para nós. E aqui, neste caso, era a condição de Cornélio. Atemorizado, ou seja, tomado de temor pelo Senhor ter o chamado, ele responde: o que é, Senhor? Né? Diferente de que quando a gente fala com os amigos da rua, né? Ah, e aí, o que você quer? Fala aí, estou te escutando. Não, com o Senhor,
ou com aqueles que têm autoridade sobre nós, nós falamos de uma forma mais respeitosa. E assim podemos até empregar o termo atemorizado, que a gente tem temor de falar com determinadas pessoas, diferente de ter medo, né? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Então aqui nada muito difícil de se compreender. Cornélio era alguém justo, alguém que dava esmolas, que orava constantemente. O Senhor o chamou para cumprir uma missão. Só que notem aqui por que o Senhor o chamou. Não sei se ficou claro aqui, já foi falado, mas talvez caia no esquecimento se a gente não repetir várias vezes. Por que o Senhor chamou Cornélio? Cornélio não estava deitado no sofá esperando que algo acontecesse e esperando que alguém falasse com ele da noite para o dia, dizendo em nome do Senhor. Não. O próprio Senhor falou com ele devido ao que ele buscava. Cornélio era alguém que buscava o Senhor, que orava constantemente, que praticava aquilo que ele conhecia de Deus. Sabia qual era a função da justiça de Deus, buscava o Senhor e constantemente orava com sua família. Então, desta forma, o Senhor resolveu o chamar. O Senhor resolveu usar a vida de Cornélio. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, Deus me usa nisso, me usa naquilo, me usa naquele outro, fala comigo assim. Tem gente que às vezes conversando com as pessoas eu tenho a impressão que Deus fala mais com ela do que ela com Deus. E eu não vejo tanta coerência nessa comunicação. Porque Deus ele vai responder, ele vai conversar com aqueles que o buscam. Se a gente não busca, se a gente não fala com eles, como que Deus fala tanto assim comigo? A todo tempo Deus está falando comigo. Mas eu não busco. Deus está falando comigo através de várias coisas. Mas nunca é através da oração ou da sua palavra. Tem alguma coisa de incoerente aí nesse contexto. Então, cuidado. Serve aí para a gente analisar e para a gente pesar da onde temos ouvido a voz do Senhor. Eu não estou dizendo que ele não fala de outras formas. Não é isso. Você pode orar, ler a palavra e tudo, e Deus falar com você por meios que a gente não pode nem imaginar. Sim, ele é Deus, ele faz como lhe aprouver. E quem somos nós para questionar? Mas em contrapartida, se nós não temos comunhão, se nós não temos contato com ele, como ele vai falar conosco? É complicado, né? Vamos trazer isso para o nosso real aqui, para o nosso físico, para a gente tentar entender. Eu nunca pego o meu telefone para ligar para alguém para ver se a pessoa está bem. Mas de repente eu quero falar que aquela pessoa me deu certa notícia que eu estava esperando. Aquela pessoa veio falar comigo e ela me trouxe uma revelação muito grande. Mas não, se eu não tenho contato com ela, se eu não telefono, se eu não busco um relacionamento, como é que eu vou ter uma resposta daquilo que eu estou esperando? É um tanto incoerente. E a gente vê exemplos aqui, tá? Eu estou trazendo à luz assim, esses exemplos, mas a gente vê na palavra de Deus isso acontecendo. Aqueles a quem o Senhor chamava, a quem o Senhor falava, eram pessoas que estavam diretamente ligadas a Ele, né? Aqui, por exemplo, estou falando deste contexto aqui, Cornélio era alguém que buscava a Deus e Deus falou com ele e lhe confiou essa missão de mandar os seus servos ali, chamar Simão, também conhecido como Pedro, que estava hospedado na casa, como a gente acabou de ler aqui. Então, se Deus vai te confiar essa missão, não é para você que está sem fazer nada, esperando ele te chamar para trabalhar. Não, ele está chamando aqueles que já estão envolvidos na sua obra, né? Aí tudo bem, o Senhor falou com Cornélio está ali, talvez
aqui a gente viu que ele foi obediente, mandou os guardas e tudo, mas muitas vezes quando entendemos que o Senhor fala conosco, já somos tomados talvez por uma emoção, por uma empolgação, né? Ah, Deus falou comigo, eu tenho que fazer alguma coisa com isso, eu tenho que transmitir, eu tenho que... Não. Atenha-se a fazer somente aquilo que Ele te mandou. Por quê? Porque isso é muito perigoso de agirmos em nome de Deus e Ele não estar envolvido. Vamos dar continuidade aqui, vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Verso 9. A visão de Pedro. A minha Bíblia divide aqui os assuntos, eu não sei se a tua também, então notem que aqui já vai mudar um pouco o contexto. Já está falando de Pedro, aquele a quem Cornélio mandou chamar, é claro que uma coisa está ligada na outra aqui, mas já não está mais falando de Deus, falando com Cornélio e tudo. Ele deu a ordem e pronto. E agora a gente vai ver aqui a sequência disso. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Notem aqui mais uma vez a presença da oração no meio do contexto. Pedro não estava lá fazendo nada, ele subiu ao terraço para orar, ele tirou aquele tempo para isso. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra presa pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Só até aqui por enquanto, para que a gente não misture as coisas. Pedro estava no seu tempo de oração. Logicamente, se a gente está num tempo de oração, a gente espera também que o Senhor fale conosco. Dica do dia, anote aí no rodapé. Quando você tira o seu tempo para orar, deixa Deus falar alguma coisa também. Tempo de oração, tempo de comunhão com o Senhor, um tempo com Ele, é uma via de mão dupla. Um fala, o outro escuta e assim vai. Imagina você tirar 1 hora para orar, você passa 1 hora falando. Você sai do quarto ainda grato pela oração, mas reclamando que não ouviu nada de Deus. Quem aqui já conseguiu ligar para alguém e os dois falarem ao mesmo tempo? Não tem jeito, né? Então, a gente tem o nosso tempo de comunhão, o tempo de orar, o tempo de falar com Deus, mas também é necessário parar para ouvi-lo. Ou ainda, se for mais longe, se o Espírito te leva um pouco mais profundo na oração, por que não, né? Como ocorreu com Pedro, que a palavra vai nos dizer aqui, caiu em êxtase, ou você sai da sua consciência de oração, por assim dizer, e ali você tem visões e entendimentos daquilo para o qual está orando, ou aquilo que o Senhor está mesmo te respondendo, como foi com Pedro, né? Dito isso, continuamos o verso 17. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Ponto. Só até aqui, porque eu quero que uma coisa aqui fique bem clara, para que a gente também não caia em determinados erros e não permita que as pessoas que caem nesse erro também vão muito longe neles. Porque é muito bonito, é muito comum, principalmente quando a gente quer que alguém seja convencido por aquilo que estamos falando, a gente coloca o nome de Deus no meio do negócio. E isso não é muito bom. Salvo se realmente for o Senhor que falou. Irmão, eu tenho uma palavra de Deus para você, porque Deus me disse isso, me disse aquilo, me disse aquele outro. E normalmente essas palavras vêm enfeitadas, né? Vêm com tom de voz diferente, vêm com exemplos meio estranhos e tudo.
Só que engraçado que quando alguém leva essa palavra que não é da parte de Deus, Deus nunca confirma para a segunda parte, para aquele que está ouvindo a palavra. E aí tem alguma coisa estranha. Por quê? Porque se Deus falou alguma coisa de mim para você me entregar, certamente Ele já falou comigo antes também. Porque se Ele falou de mim para você e não falou para mim antes, será que eu posso classificar Deus como fofoqueiro? Que Ele fala para os outros de uma pessoa que não está presente? Perdoem a expressão aqui, mas é só para vocês entenderem o peso de misturar as pessoas que não estão envolvidas na conversa. Porque aqui, o Senhor falou, vamos pegar o contexto desde o início, tá? Para que não fique mal explicado. O Senhor falou com Cornélio para ir chamar Pedro. Não era nada particular de Pedro, mas falou com Cornélio para ir chamar ele. Como é que eu vou chamar alguém que nem está sabendo o que vai acontecer? Depois ele dá a mesma visão para Pedro. Ele fala, olha, está vindo gente aqui atrás de você. Então o Senhor fala com Cornélio, mas ele também previne ali, ele também fala com Pedro. Ele fala, ó, tem gente vindo te buscar. Sou eu que estou mandando. E fim de papo, não enfeita nada, não aumenta nada, só diz que é ele e pronto. A gente viu aqui uns capítulos para trás, não viu? Não vou lembrar agora aqui, mas não foi muito longe. 9, na aula passada. O Senhor falou com Saulo, mas também falou com Ananias. Ananias ele foi buscar alguém que estava tentando matar ele, mas o Senhor já tinha avisado os dois. Então como é que Deus vai falar de mim para você, mas Ele não vai me avisar nada? É você que vai chegar com a surpresa aqui em cima de mim. Aí como é que eu vou saber se realmente é Deus ou se é você que olhou isso em mim? Você está querendo que eu faça a tua vontade e não a de Deus, você diz para mim que foi Deus que mandou falar para mim que eu tenho que mudar isso, mudar aquilo, mudar aquele outro, ou fazer isso, fazer aquilo, ou fazer aquele outro. Percebem onde que nasce a fofoca? Percebem onde que nasce a manipulação com o nome de Deus? E Deus não trabalha nisso. Deus não age nisso. Se Ele vai falar alguma coisa de mim para você, Ele pode falar, mas Ele vai falar para mim também. Porque todos nós temos acesso ao Senhor. E o Senhor, mais do que ninguém, tem acesso a todos nós. Talvez seja uma coisa que Ele já falou para mim uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e eu nunca dei ouvido. Aí é claro que Ele vai usar outra pessoa para vir falar comigo. O Senhor faz essas coisas. Ele tem poder para isso. Eu creio nisso. E se a gente não ouve, Ele vai fazer o quê? Ele pode usar até uma mula para vir falar conosco. Mas a gente já está ciente do problema. A gente já está ciente do caminho que devemos trilhar. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Então aqui o Senhor já advertiu Pedro que ele estaria mandando alguém para buscá-lo. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio, ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro então os convidou para entrar e os hospedou. Amém? Compreensível até aqui? Nada muito misterioso, nada muito difícil, mas talvez são coisas que a gente esqueça, né, no meio do caminho. Então, retenham bem a informação. Se Deus vai falar com você, para você entregar algo para alguém, para você orar por alguém, para você corrigir alguém, certamente Ele também já falou com aquela pessoa. Né? E assim, vice-versa. Então, podemos sim, desconfiar é uma palavra muito forte, mas podemos sim ficar mais atentos quando alguém nos traz algo da parte do Senhor, mas aquilo não faz sentido para nós. Aquilo não nos fala ao coração, não é uma situação que vivemos, algo que precisamos entender, aprender ou corrigir. Né? Então, façamos atenção a isso. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia,
Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Nesses 2 versos aqui também não tem muito comentário, mas algo que é interessante, que a gente tem que respeitar, tem que ter um temor a isso, mas a gente também não pode se emocionar tanto e se perder com a informação. No início a gente viu que o Senhor falou com Cornélio, deu uma direção para ele. Logo em seguida, o Senhor falou com Pedro e deu uma direção a ele. Nenhum deles fez dessa informação, fez dessa situação de Deus falar com eles um evento. Receberam a direção, guardaram no coração e ponto. Né? Por que eu digo isso aqui, lendo esses versos? Qual a relação de uma coisa com a outra? A gente vê que o tempo passa depois que Deus fala com eles, depois que as coisas acontecem aqui, né? Pedro convidou a entrar e os hospedou, quer dizer, já durou de um dia para outro. Aqui a palavra ainda vai reforçar isso, vai falar, no dia seguinte Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos. Verso 24, no outro dia chegaram a Cesareia. Notem que aqui entre o Senhor falar com Cornélio, falar com Pedro, Pedro os hospedarem e eles irem até Cornélio, isso aqui a gente pode ter uma base aí de pelo menos em 5 dias, 6 dias. Né? Entre a viagem dos soldados de Cornélio até Pedro, chegam ali, são hospedados, voltam de viagem e tudo. Então isso leva um tempo. E por que eu estou falando isso? Qual que é a relação que isso tem com o contexto aqui? Hoje, se a gente recebe algo do Senhor, ou se alguém nos entrega uma palavra, se alguém nos fala algo da parte do Senhor, a primeira coisa que a gente quer fazer com essa informação é tornar disso um evento. É pulverizar isso aos 4 ventos. O Senhor falou comigo isso, o Senhor falou aquilo. E para convencer aqueles que estão à nossa volta, a gente insiste ainda em colocar a responsabilidade sobre Deus. Deus ele fala algo para nós, já falou, né, várias vezes. A Dani está nos acompanhando aqui e pode muito bem confirmar isso. Já fazem 4 anos, 5 anos, 6 anos que o Senhor nos deu certas direções, certas palavras. Temos um caderno aqui, porque a memória não é capaz de guardar tudo isso, então a gente escreve, ela vem aqui, escreve aquilo que o Senhor falou, e nem por isso está sendo pulverizado aos 4 ventos. A gente está aqui toda semana, eu estou aqui toda segunda-feira falando com vocês de assuntos pertinentes, de assuntos que precisamos aprender e entender, que é a palavra do Senhor. Aquilo que o Senhor falou para nós, aquilo que o Senhor falou para determinadas pessoas, é para determinado tempo, para uma ocasião, e pronto. A gente guarda aquilo no coração e não se fala mais nisso até que se cumpra. Imagina se durante 4 anos, 5 anos eu ficasse batendo na tecla daquele caderno que a gente escreve, não, porque isso daqui vai durar tanto tempo, porque vai acontecer isso, porque o Senhor falou aquilo, porque o Senhor falou aquele outro. Eu tenho certeza que aqui neste contexto, 5, 6, às vezes 7 dias durou toda essa viagem deles aqui. Eles não ficaram debatendo o que o Senhor quer, o que Ele falou, como que Ele falou, que jeito que foi, por que foi assim, por que não foi assim. Uma viagem de 1 dia, 2 dias, sabendo que naquela época não tinham os carros, não tinham os trens, os aviões, as viagens eram a pé. Então eles tinham que se preocupar com a viagem, com o caminho, cuidar daqueles que estavam com eles, cuidar dos alimentos, cuidar das coisas. E a gente esquece do nosso dia a dia. E vive no sonho da palavra de Deus que Ele nos deu. Tudo bem, amém. Ele deu, Ele é fiel para cumprir. Só que entre a palavra que Ele me deu e até que ela se cumpra, nós temos uma família para cuidar, nós temos uma casa para se ocupar, nós temos um trabalho para sermos responsáveis e não deixar isso de lado achando que a palavra vai se cumprir amanhã. Entende? Pedro, lógico que aqui não está relatado, mas eu não posso deixar de acreditar nisso, que enquanto eles se organizavam para isso aqui,
Pedro não foi ousado ao ponto de dizer assim, Deus já falou comigo que eu tenho que ir lá falar para esse povo que está esperando a minha palavra, então eu não preciso mais orar, eu já tenho tudo que eu deveria ter. Se eles estão esperando a minha palavra lá naquele lugar, quer dizer que eu já estou completo com a palavra de Deus, eu não preciso mais me relacionar com Deus. Eu tenho certeza que Pedro não falou isso aqui. Tenho certeza que isso não passou pela cabeça dele. Não está relatado aqui, não está literalmente escrito, mas se o Senhor o chamou no momento de uma oração, não é porque o Senhor chamou naquele momento que ele parou de orar. Ele falou, bom, daqui para frente eu não preciso mais. Certo? Verso 25. Aqui começa a ficar também mais interessante e precisamos fazer atenção. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Como assim? Cornélio, temente a Deus, justo, que praticava a justiça do Senhor, que buscava a Deus, ouviu um anjo falar com ele, mandou chamar Pedro. Quando Pedro chega, ele se prostra nos pés de Pedro. Tem alguma coisa que não funciona aí, não? Imagina se Pedro fosse o apóstolo da atualidade hoje. Imagina só. Alguém vem, se ajoelha aos meus pés e diz assim, não, você tem a palavra. Pronto, eu deixo até de acreditar em Deus. Por quê? Porque se eu tenho a palavra e aqueles para quem eu estou falando, eles se ajoelham aos meus pés, arrisco a dizer que alguns da atualidade é o que eles mais esperam que aconteça hoje. Ainda bem que era Pedro, né? Embora o seu jeito rude ali, direto de ser, mas o seu coração, ninguém pode negar de quem era. Né? Vamos ver o que acontece aqui no verso 26. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo, levante-se, eu sou um homem como você. Pedro, hein? Imagina, aquele a quem Jesus disse que sobre esta pedra seria edificada a igreja, aquele a quem houve sobre ele talvez uma promessa da igreja do Senhor, aquele que andou do lado de Jesus. Quando alguém se prostra aos seus pés pelo que ele está fazendo, pela palavra que ele carrega, o que ele faz? Com toda a humildade do mundo, reconhecendo quem ele é, ele pede para que aquele homem, para que aquela autoridade, porque Cornélio, ele era uma autoridade, chefe de um exército, ele pede para que aquele homem se levante. Por quê? Porque Pedro é homem como eles, ele pode errar e é tão falho como todos os outros. Então ele diz, levante-se, eu sou homem como você. Então Pedro não admite ser adorado, Pedro não admite que a glória venha para ele, mesmo tendo sido chamado de longe para que trouxesse a palavra de esperança para aquele povo. Você vê aonde devemos nos espelhar aqui? E quando eu digo hoje que a igreja se perdeu no caminho, não é por estar contra as instituições atuais, não é por estar contra a igreja de hoje, mas é porque se percorrermos várias e várias e várias igrejas, ou instituições, como eu prefiro chamar na atualidade, porque a igreja do Senhor é outra coisa, é difícil, vai ser complicado de encontrar, embora ainda existam, e eu creio nestas, mas vai ser difícil de encontrar alguém que assuma este papel. Alguma liderança hoje que assuma este lugar de dizer assim, ei, vem aqui para aprendermos juntos, porque eu sou homem como você. Hoje os homens buscam a glória para si, são amantes de si mesmo, como a palavra nos diz que será no fim dos tempos. O amor uns pelos outros já é difícil de encontrar também. Então que Pedro seja um pouquinho assim também para nós, de exemplo. Que possamos dizer assim, não importa o que façamos, a palavra que eu trago aqui, se edifica ou se não edifica, mas a palavra não é minha, a palavra é do Senhor.
ela passa por mim. Ou aprove ao Senhor, Ele me deu graça de estar aqui falando e ensinando. Mas não é por isso que sou eu que faço, não é por isso que eu sou bom, que eu tenho conhecimento. Se não fosse pela vontade e misericórdia do Senhor, eu não poderia estar aqui. E assim fez Pedro. Verso 27, vamos continuar. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhe disse: você sabe muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Pedro entendeu que aquela visão que ele teve na oração era o Senhor falando que tudo aquilo que ele purificou não deveria mais ser chamado de impuro. E no contexto aqui a gente está falando de puro e impuro, justamente aquilo que ecoava na cabeça dos judeus. Eu sou judeu, eu não posso me envolver com os gentios, eu não posso visitar, eu não posso conversar, me relacionar e muito menos sentar na mesa com eles para compartilhar de uma refeição. Né? Então, o povo de Deus é aqui, o povo judeu é esse, tem que respeitar essa lei e tudo, e não compreendiam que tempos atrás aqui o Senhor Jesus já tinha vindo à terra e já tinha feito a união entre todos os povos. Já tinha derrubado esta lei para dizer assim: ei, agora vocês são todos filhos meus. Eu entrego aqui o meu filho na cruz para que vocês tenham o mesmo acesso e não há mais divisão de acordo com a lei de um, a lei de outro e tudo. Vocês têm livre acesso a mim através do meu filho Jesus. Só que os gentios não sabiam disso. Alguns que não tiveram acesso a esse testemunho, que não tiveram acesso a Jesus, não sabiam disso. Por isso, Pedro, como um apóstolo, como testemunha de Jesus, tendo vivido com ele, foi ensiná-los. E ali o Senhor falou com ele na oração: não faça distinção entre os povos, não chame de impuro se eu já purifiquei. Se Jesus morreu na cruz, lavou o pecado de todos, basta que aqueles o reconheçam, o aceitem e creiam, eles estão purificados do pecado. Aí aqui, por que eu falei no começo, né, que a leitura seria longa, mas a gente vai contar 2 ou 3 vezes a mesma história? Porque no verso 30 aqui, vai ser Cornélio respondendo Pedro, mas contando novamente o sonho que a gente já viu aqui no início do capítulo 10, né? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro, ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então aqui é a mesma história, só que Cornélio está contando para Pedro por que chamou ele. E o interessante é que Cornélio conta para Pedro, mas o texto ele é claro em nos transcrever exatamente os mesmos versos que lemos aqui atrás. Então, da mesma forma que o anjo falou com Cornélio, Cornélio conta para Pedro. Porque às vezes para nós não faz diferença. Às vezes para nós um detalhe ou outro passa despercebido. Né? Mas imagina só se Cornélio tivesse olhado para Pedro e falado assim: eu só mandei te chamar porque desceu um anjo e falou comigo e pronto. Não. Eu mandei te chamar porque o anjo veio e falou assim: as suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. E ele conta ponto por ponto, ele conta tudo o que o anjo falou. Porque para aquele que está recebendo a mensagem, para aquele que vai ouvir depois a confirmação do Senhor, faz todo sentido, o menor detalhe que seja. Né? Então não podemos tratar com negligência as coisas do Senhor. Assim como também não devemos aumentar. O Senhor mandou te dizer que isso aqui é assim e pronto, é assim e pronto. Você não precisa enfeitar para contar que Deus te falou, para ser mais
credível, né? Verso 34. Muito obrigado. Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos? Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Uau! Pedro apresentou um plano de salvação para aqueles que não conheciam Jesus. Em nenhum momento ele falou, eu tenho a palavra que vos cura, que vos liberta, que isso, que aquilo, aquele outro. Eu tenho a chave que vai libertar você da prisão, disso, daquilo, daquele outro. Não. Pedro apresentou Jesus. Ele se coloca no bastidor, ele se anula, ele se apaga e ele relata toda essa história aqui em poucos versos, né? Do verso 36 ao verso 43. Ele fala, olha, vocês conhecem esse que fez isso, que fez aquilo, que agiu assim, e o seu pai, Deus, o entregou e ele ressuscitou. Então, em nenhum momento Pedro fala dele. Vocês entendem isso? E Pedro estava falando para aqueles que não conheciam Jesus. Pedro estava falando para aqueles que não ainda tinham ouvido da mensagem. E verso 44, notem o que acontece aqui. Quando existe verdade, humildade de coração, e quando aquele que é capaz de fazer todas as coisas é apresentado e dada a ele a honra. Enquanto Pedro, verso 44 aqui, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, olha aqui, nota o que Pedro vai dizer a partir do verso 47, depois de ter exposto o Senhor, não ter falado dele, não ter puxado a honra e a glória ou o que quer que seja sobre ele. E depois de ter visto já a ação do Espírito Santo sobre aqueles que eram considerados gentios e nem deveriam ter contato com o Espírito Santo. Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Eu li isso aqui para vocês em menos de 10 minutos. Do verso 36 ao 43, apresentei quem foi Jesus, o que ele fez, e lógico que de uma forma muito resumida, de uma forma muito sucinta, mas do início ao fim, quem foi, o que ele fez, ele morreu, ele ressuscitou e redimiu os nossos pecados. Dessa forma o Espírito Santo desceu, muitos creram, se entregaram a Deus, a Jesus. E aqui o próprio Pedro diz que a estes não poderíamos negar a água para que fossem batizados, porque para que fossem salvos,
A palavra nos diz que precisamos crer no Senhor Jesus e sermos batizados. Eu não acredito que todo esse discurso de Pedro aqui levou 2 horas, 3, 4 horas. Não teve curso disso, não teve preparação, não teve nenhum envolvimento emocional aqui no meio, posso assim dizer. Pedro chegou, falou o que tinha para falar e o Espírito Santo faz o seu trabalho. Não somos nós a convencer a quem quer que seja a aceitar ou não aceitar. A nossa missão enquanto cristãos, servos do Senhor, é apresentá-lo. Nos diminuirmos, nos talvez anularmos, sim, se necessário, porque não somos nós que temos a palavra. E hoje o que a gente mais ouve, estou repetindo isso aqui e eu sei que se torna cansativo, mas não é uma crítica, não é um apontamento, não é nada contra a igreja atual. Mas nós não podemos caminhar contra o que a palavra nos ensina. E o que a gente está lendo aqui hoje é que nenhum destes homens que apresentaram a Jesus, eles se apresentaram como sendo como Jesus, como tendo os mesmos poderes que Jesus, oferecendo coisas para que as pessoas pudessem crer naquilo que eles estavam pregando. E ainda digo mais, não estavam nem usando frases de efeitos e palavras chaves que desbloqueiam, que quebram correntes, que isso, que aquilo. E eu sei que é meio cedo para falar disso, porque falando aqui de um contexto igreja e pregações dos apóstolos e tudo, a gente ainda tem muito para estudar, mas a gente não vai ver no final da pregação de nenhum deles aqui, eles pedindo ali, fazendo como a gente tem o costume de ouvir e até falar, fazendo nenhum apelo para aqueles que estavam ouvindo. E agora, terminei esta mensagem, vocês refletiram, vocês querem aceitar Jesus? Isso está fora do contexto bíblico. A gente não vê isso acontecer aqui. A gente vê a palavra de Deus sendo pregada, a gente vê Jesus sendo apresentado, e à medida que o Espírito Santo ia convencendo, as pessoas se achegavam, mas aquele que estava transmitindo a palavra, ele não fazia nenhuma pergunta. Como que eu posso apresentar isso aqui? Eles não deixavam os outros sem opção. Eles não faziam nenhuma pergunta assim para te intimidar. Então, irmãos, vocês ouviram isso aqui agora. Quem quer vir aqui na frente? Quem quer vir aqui aceitar Jesus? Quem quer vir aqui se arrepender dos seus pecados? Não, não é assim que a banda toca, não é assim que a engrenagem funciona. A palavra de Deus ela é apresentada e à medida que vamos nos convencendo daquilo que precisamos mudar, aquilo que precisamos melhorar, ou se cremos ou se não cremos, é o Espírito Santo que vai trazer o nosso convencimento e a gente se aproxima de Deus. Não preciso de ninguém me incentivando a ir lá na frente a aceitar, num ato emocional. Porque depois de ouvir uma mensagem que às vezes vai me ferir um pouquinho, mas vai me acariciar mais do que ferir, dizendo que Deus ele está preocupado comigo, Deus ele quer somente o meu bem, Deus ele quer somente me curar, ele quer somente me exaltar, e depois eu faço uma pergunta, se alguém ainda quer aceitar Jesus, talvez eu estou induzindo as pessoas pela emoção a irem ali tomar uma atitude que depois não vai ser mantida. Eu estou tocando na emoção da pessoa para que ela tome uma decisão que ela mesma não se convenceu disso. Aí eu te pergunto, se eu faço isso, eu estou preocupado com aquele irmão que vai aceitar Jesus ou eu estou preocupado em mostrar para as outras pessoas que nessa minha pregação tiveram X, Y, Z pessoas que aceitaram a Jesus? Eu estou preocupado com a vida do irmão ou eu estou preocupado com o meu ego, dizendo que quando eu prego, milhares de pessoas aceitam a Jesus? Dessas milhares, quantas vão se manter? Destas milhares, quantas vão voltar no domingo que vem? Destas milhares, quantas vão aplicar o que elas ouviram na segunda-feira?
Irmãos, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, se renova todos os dias e ela trabalha por si própria. Ela conta a respeito do Senhor, ela conta o que se foi passado, conta o que virá pelo futuro, e o Espírito Santo apresentado nessa palavra, ele que vai trabalhar e vai convencer os nossos corações aquilo que devemos ou não fazer. Quando deixamos de praticar isso, ou quando não deixamos o Espírito Santo trabalhar, tudo que nós colocamos em jogo são as nossas vontades, o nosso orgulho, o nosso conhecimento e a nossa capacidade. Porque não é mais o Espírito Santo que está convencendo o seu povo a se arrepender dos seus pecados. Somos nós, homens, que impomos essa condição a outros homens como nós, do que eles devem ou não devem fazer. A gente apresenta 2 ou 3 versos, constrói uma narrativa em torno disso e depois vem a nossa pressão. Eu não gosto de usar a palavra, mas não é outra coisa que vem. Vem a nossa manipulação por trás de toda a história formulada para que as pessoas aceitem algo. Gente, somos meros pecadores, criaturas de Deus e não estamos em posição de aceitar ou não aceitar alguma coisa. Quem tem que nos aceitar no seu reino é o Senhor, mediante o nosso pedido de perdão e reconhecimento de quão falhos somos. Se não for isso, se eu não reconheço quem eu sou, o que eu preciso mudar e a via que eu preciso tomar para me achegar até Jesus, quem sou eu para dizer se eu aceito ou não Jesus aqui? Como assim? A gente inverte tudo o que a palavra está nos ensinando. Por quê? Alguém sabe me dizer por quê? Alguém sabe me explicar por que a gente faz isso ano após ano? Porque lá atrás deu certo. Uma vez alguém tentou reunir e fazer isso e deu certo. E funcionou. Para os homens. Funcionou para os homens fazer isso, de eu convencer as pessoas a alguma coisa, de eu tocar na emoção da pessoa e a pessoa reagir àquilo que eu estou falando, e isso foi dando certo. Porque num domingo tinha 10, no próximo domingo 20, daqui um mês tinha 100, um ano depois tinha 1.000, 2.000, 3.000, e quanto maior o número, perdão, de novo, o mesmo assunto, mas quanto maior o número, maior a arrecadação, e nos tempos de hoje, maior a minha visibilidade, maior isso, maior aquilo, aquele outro. E a palavra do Senhor, ela vai diminuindo, 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 ficando mais longe. Porque não é exatamente isso que buscamos. As igrejas hoje, aquelas sérias, que eu sei que existem ainda, que prezam pela verdade do Senhor, talvez são aquelas que estão sendo criticadas, discriminadas, e se a gente for ver exatamente aí o tamanho delas, não passa de 50, 60 pessoas. O que, para mim, também é um pouco coerente isso. Não sei se vocês vão concordar comigo ou não, fiquem livres para discordar, né? Aqui não temos a verdade absoluta. Além da palavra de Deus, não há nenhuma outra verdade que possa reinar aqui, mas eu concordo aí que essas são as mais saudáveis. As menores. Não estou dizendo também que toda igreja pequena é saudável, entendam o que eu quero dizer. Mas por que essas menores são as mais saudáveis, as mais coerentes? Não é só porque elas defendem a Bíblia e não estão aí explodindo nas redes sociais, não é isso. É porque quando falamos de evangelho, quando falamos de igreja do Senhor, falamos em mesas, falamos em comunhão, falamos em cuidado de uns para com os outros. Quando um determinado ambiente, uma instituição, ela começa a passar de um determinado número, aquele que é o líder, o responsável, o pastor daquela igreja, eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar que ele conhece todo mundo,
que ele se relaciona com todos os que ali estão e que ele tem tempo de cuidar de todo mundo. Ainda que seja um pastor a tempo integral, que viva somente para a obra, que cuide somente da igreja. 6 dias na semana, ele vai conseguir ir visitar e cuidar e dar atenção para quantas pessoas? Façamos as contas, né? Como a gente brinca aí, façamos um cálculo de padaria. Não precisa ser exato, específico, mas faz um cálculo por alto aí. Se eu pego um tempo das 7 horas da manhã até, 8 horas da noite, vai tirar um tempo para ir na casa de cada um. Já não vai ser quase possível ir na casa de muita gente, porque eu acredito que tem muitos outros que trabalham. Como eu digo, ainda que o pastor esteja a tempo integral no tempo dele, na obra, mas ele não vai poder ir visitar todo mundo, porque tem muita gente que tem os seus trabalhos durante a semana. E ainda assim, que vai aqui, vai ali, vai... Ele não vai passar de 30 casas por semana. Porque ele também tem a família dele. Diga-se de passagem, né? Que é o seu primeiro ministério, além da igreja que ele cuida. Porque não adianta nada, ele está 24 horas dentro da igreja, 7 dias por semana dentro da igreja dele, cuidando do povo dele, e a sua casa está perecendo. É um bom pastor? De forma alguma, porque ele perdeu o primeiro ministério que o Senhor confiou, que é a sua família. Então, partindo desse princípio, quando a gente tem 100, 200, 300, 1000, 2000 pessoas, como é que eu posso dizer que eu me relaciono com todas elas? Eu sei, tem argumento para isso, claro, a gente vai ter líderes, pessoas que nos auxiliam, que nos ajudam, claro. Só que o pastor que deve dar a direção para aquele rebanho, para aquela igreja, como é que ele está dentro de tudo isso? O que ele está buscando com esse grande número de pessoas? Está buscando a palavra do Senhor? Está buscando a sua autopromoção? Está buscando a sua autoimagem? O que será que reina nos nossos corações quando chegamos nesses pontos? Temos Pedro como exemplo? Não consegui entrar no capítulo 11, estendemos o horário, mas que tenhamos Cornélio e Pedro como exemplo. O Senhor falou com a gente? Amém, falou. Cumpra. Não hesite. O Senhor falou com você? Amém. Ele fala com todos nós. Não é um evento. Guarde, cumpra e libere aquilo que deve ser feito no tempo que o Senhor te ordenar a fazer. Você foi reconhecido pelo que o Senhor fez contigo em meio a uma congregação? Amém. A glória continua sendo dele, não é tua não. Pedro nos mostra isso aqui. Verso 26 do capítulo 10 de Atos. Mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Podemos ter sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas estamos longe de ter o mesmo poder que Ele e de ocupar o mesmo lugar que Ele. Embora sejamos a sua imagem e semelhança, embora Ele nos use para a sua obra, mas a glória sempre tem que ser dele, com humildade de coração, com verdade no coração e do verso 36 ao 43 de Atos 10, que fique como um plano, de modo geral, assim, de uma maneira bem global, mas que fique como um plano de salvação para que a gente possa apresentar para aqueles que não o conhecem. Que a gente possa mostrar esse Jesus que Pedro mostra aos gentios para aqueles que não conhecem, para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Isso aqui já é uma boa base, isso aqui já é um bom começo. Claro que a partir daqui vão vir várias perguntas, vários questionamentos, e aí você tem a oportunidade de falar de Jesus. E aí você tem a oportunidade de mostrar o restante da sua obra, o restante das Escrituras. E sim, de propagar o Evangelho do Senhor.
Não é com frase de efeito, não é com palavra bonita, não é com aquilo que a gente estudou 10, 15 anos para saber. Não, simples versos aqui, de homens simples, iletrados, como a palavra vai nos dizer também. Né? Homens que não tinham tanto conhecimento, mas que o Senhor usava pelo coração que eles tinham. Amém? Que hoje esse estudo fique por aqui. Já passei do tempo, já falei bastante. E voltamos na próxima segunda com o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe a todos que aqui estão. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu oro mais uma vez, Espírito Santo, para que o Senhor esteja visitando, ministrando os corações, convencendo a todos aqui, Pai, do pecado, do juízo e da sua justiça, Senhor. Somente o seu Espírito, Pai, pode fazer isso. Nós não temos esse poder, essa capacidade, muito menos ousamos fazer, Pai, no teu lugar. Aqui estamos, Pai, como ferramentas, aqui estamos para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou a fazer, ó Pai, para apresentar o teu santo nome e o teu Filho Jesus. E que seja feita, Pai, a tua vontade e não a nossa. Que seja feito, Pai, aquilo que o Senhor tem determinado, já aquilo que o Senhor tem escrito para os nossos dias, Pai. Que possamos ser convencidos pelo teu Espírito e assim pela tua forte mão possamos também sermos livrados das forças do inimigo, se esta for a tua vontade. Pai, esteja com cada um neste momento. Pai. Esteja com cada um nesta semana, Pai, cada casa aqui representada que seja abençoada pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém.